E olha só, Brasil, notícia urgente acaba de chegar. PL da anistia acaba de ser protocolada na Câmara dos Deputados e agora o Hugo Mota não tem mais nenhuma desculpa. Aliás, ele não vai poder fazer nada porque já tem o número de assinaturas necessárias e agora está protocolado. Agora esse pedido vai entrar em decorrência ali para entrar em julgamento ali, em votação na Câmara dos Deputados. Mas tem uma coisa que aconteceu nos bastidores, pessoal. É por isso que eu falo, a política é cheia de surpresas. Olha só o que aconteceu nos bastidores e por que eles decidiram protocolar justamente hoje. Isso tem a ver com a internação de Jair Bolsonaro, que vai ficar pelo menos 2 semanas ali internado. E aí o representante do PL ali na Câmara dos Deputados correu para poder protocolar e você vai saber agora. Pessoal, o clima está pegando fogo em Brasília porque, inclusive, nós vamos mostrar aqui logo em seguida que ministros do STF entram em contato com Hugo Mota em caráter de urgência para tentar barrar essa PL da anistia que pode comprometer justamente lá o julgamento de Jair Bolsonaro. Tudo isso acontecendo agora em Brasília. Você vai ver aqui quem vai trazer a jornalista ali da CNN, vai trazer esses detalhes. E em seguida nós vamos mostrar aqui o que os ministros do STF estão fazendo para barrar essa PL, o projeto da anistia. Dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja só como está o clima, ele está pegando fogo, pessoal. Vamos para a matéria. Acaba de acontecer essa notícia e a gente já traz aqui com bastidores sobre essa decisão. Vamos lá. O que acaba de acontecer? A oposição, o PL, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, líder na Câmara, o deputado, acaba de protocolar na mesa diretora, na presidência da Câmara dos Deputados, então, o requerimento de urgência do PL da anistia. O que significa isso? Requerimento de urgência do PL da anistia. PL da anistia, o projeto de lei que é para anistiar as pessoas, os criminosos envolvidos nos atos criminosos lá do 8 de janeiro de 2023, o quebra-quebra geral. Ok. E aí, por que requerimento de urgência? É um pedido que, se acatado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ter uma tramitação muito mais rápida, vai direto lá para o plenário da Câmara. E é no plenário da Câmara que haverá, então, emendas, modificações. Não precisa passar por uma série de comissões, porque essas comissões, elas são importantes para esgotar, né, o debate, porém, é muito mais demorado. E aí eles têm pressa, porque tem muita gente presa, né, tem as sentenças saindo a todo momento e tem toda uma preocupação eleitoral também com a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual é o detalhe que eu trago aqui para vocês? Por que foi protocolada hoje? Porque é o seguinte, 2 fatores. Primeiro, Jair Bolsonaro passou por 12 horas de cirurgia ontem, não tem previsão de alta. O que tem a ver Jair Bolsonaro com essa história toda? Jair Bolsonaro, ex-presidente, fazia parte da estratégia de viajar o Brasil sensibilizando a população para pressionar os seus parlamentares a assinar requerimento de urgência, votar pelo projeto da anistia. Bolsonaro está fora do jogo, não se sabe até quando. Estão falando aí em coisa de 2 semanas, pelo menos, no mínimo, para ele ter alta do hospital e depois que tiver alta não vai poder sair rápido, não. Então, isso aqui foi um balde de água fria na estratégia da oposição pela pressão no PL da anistia. E o outro fator é o governo, fator governo. O que o governo federal está fazendo? Tão logo foi anunciado que a oposição já tinha 265 assinaturas, ou seja, mais que as 257 necessárias para esse requerimento de urgência. O que o governo fez? O governo viu no sistema a lista de quem assinou, dos parlamentares que assinou. E qual a não surpresa? Vários parlamentares de partidos que fazem parte da base aliada, de partidos que tem assento, tem cadeira aqui, tem ministério no governo federal. E parlamentares desses partidos assinando o projeto de anistia, que anistiaria, se passar do jeito que está, inclusive o plano para assassinar o presidente da República, Lula, e também o vice-geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. E aí o governo foi para cima e começou a pressionar os parlamentares que assinaram, primeiro falando com os líderes, aliados de Lula, falando com os líderes, falando, olha, fala para os seus
parlamentares tirarem essas assinaturas. E aí, o que aconteceu? Sóstenes Cavalcante já estava preparado que isso poderia acontecer e conversei com ele agora há pouco. Ele me disse o seguinte: se a gente perceber que está perdendo a assinatura, eu corro e protocolo o requerimento. E foi o que acabou de acontecer. Então foi por isso, para não perder as assinaturas, ele correu para protocolar. Pois é, você viu aí a repórter da CNN trazendo essa informação em primeira mão e agora nós vamos mostrar aqui porque os ministros não gostaram também desse projeto ali que foi anexado ali na Câmara dos Deputados e agora começou a correr. E aí eles estão desesperados, porque a anistia coloca em xeque o julgamento de Jair Bolsonaro. E olha só, agora nós vamos mostrar o que os ministros Moraes, Barroso e todos ali estão fazendo para tentar barrar esse projeto de anistia ali na Câmara dos Deputados, que vai contra, é claro, o desejo deles, que é ver a condenação de Jair Bolsonaro. Preste atenção, quem vai trazer aqui é o pessoal da Rádio Auriverde. Pessoal, o clima está realmente tenso e nervoso ali em Brasília. Esta é uma verdadeira bomba. Confira aí essa matéria e voltamos em seguida. João, traz a informação sobre o que diz ou o que pensa o Supremo com relação ao projeto. O avanço da discussão na Câmara sobre o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro já faz ministros do Supremo Tribunal Federal avaliarem que, caso seja aprovado e o assunto chegue na Suprema Corte, será declarado inconstitucional. O entendimento dos ministros é que o projeto de anistia fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. Já o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível. Nas contas de um ministro, integrante da corte, ouvido por Andréa Sadi, qual ela não revela o nome aqui, ele diz o seguinte, abre aspas, se é inafiançável e imprescritível, o regime é o mesmo do terrorismo, crime hediondo, etc. Ou seja, também não pode graça, perdão nem anistia, fecha aspas. Nas contas desse ministro, há maioria no Supremo Tribunal Federal para derrubar por inconstitucionalidade um eventual projeto para anistiar os envolvidos no 8 de janeiro. A maioria dos condenados respondem pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados são réus no STF pelo mesmo crime. Pitoli. Olavo, a gente ainda vai descobrir o que move esses ministros para proferirem, defenderem essas asneiras. Por que eu estou dizendo isso? Vai muito além do que preconiza o Código de Processo Penal, vai muito além do que preconiza a sensatez de um homem que ocupa uma cadeira tão importante como de ministro do Supremo. Isso passa e ultrapassa qualquer limite. Por quê? A Débora dos Santos, e vou trazer a Débora como exemplo, talvez o mais popular de todos estes, embora já tenhamos a vida do Clesão ceifada pelos caras. Quando a gente fala da Débora dos Santos, com um batom, uma cabeleireira do interior paulista, deixa 2 filhos em casa, o esposo, e vai lutar pelo Brasil que ela deseja. Com um batom armada, ela tinha algum líder ali pronto para tomar o poder, para prender Lula? As Forças Armadas estavam ao lado de Débora? Ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal insistem numa mentira. E um dia, anote aí, Olavo, eu não sei se vai ser amanhã, daqui a 10 anos, eu não sei quando vai ser. Desejo estar vivo para saber o que motivou ministros com tamanha inteligência, né? Tamanho discernimento jurídicos, notório saber jurídico, o que motiva um cara desse a tomar uma decisão como essa, a trazer uma informação como essa, sabendo que não tem terrorismo, e sabendo que foi uma emboscada, sabendo que estes ministros, que hoje tem ao lado, como um dos pares, Flávio Dino, que engoliu as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública, imagens fundamentais para a solução desse caso,
E não simplesmente porque nós veríamos ali a Força Nacional aos pés do ministro, mas também quem já frequentava o seu gabinete. Por exemplo, será que eu poderia saber com quem Flávio Dino falava? Olavo, o mundo é pequeno, Olavo. A gente vai na fonte, Olavo, a gente pega cada fonte, Olavo. Quem conversava com Flávio Dino, minutos antes disso tudo acontecer ao telefone, numa orientação posterior ao golpe, tentativa de golpe entre todas as aspas, quem conversava com Flávio Dino ao telefone? Será que a gente poderia ter o sigilo telefônico do ministro, então ministro da Justiça, quebrado? Ué, é uma investigação, por que eu não posso ter? A gente vai descobrindo coisas e juntando peças de um quebra-cabeça que mostram que não é possível que estes homens, que chegaram onde chegaram, ministros do Supremo, pensem dessa forma. Eles precisam defender isso, defender essas asneiras, defender esse absurdo, porque isso vai além do que a gente ainda sabe. Isso vai além, porque isso não é ser honesto intelectualmente falando. Isso é defender algo que ainda nós não sabemos do que se trata. Quem é? É o sistema? Esse sistema o que é? Global? É o mesmo sistema que tentou matar o Trump? É o mesmo? É o mesmo sistema que afastou Marine Le Pen agora da eleição da França? É o mesmo sistema da Romênia que está ferrando o cara da Romênia, prendeu o cara da Romênia? É o mesmo? Qual é? Estes homens, é uma dúvida, não é retórica, respondem a quem? Porque eles sabem que não é terrorismo. Débora com batom não é terrorista, eles sabem disso. Agora, dizer que vai ser inconstitucional a lei da anistia, eles também estão antecipando uma decisão. E eu repito, um dia desejo saber quem determinou que homens de notável saber jurídico defendessem o indefensável. Nós vamos saber um dia, porque eles não pensam dessa forma. O Alexandre de Moraes, dos livros de direito constitucional, não é o mesmo. O que fez esse homem mudar? O que fez a mudança do ponto de vista do perfil, das decisões, das falas, da perseguição? O que fez esse homem mudar? Um dia nós vamos descobrir que vai muito além de um prédio, de alguns gabinetes. Isso vai muito além. Porque chamar Débora de terrorista, Olavo, isso é uma desonestidade intelectual do tamanho do planeta. Vai tão além, mas passa por uma sessão de foto da revista New Yorker, né? Tão reveladora aquela sessão de fotos. Aliás, pegaram inteligência artificial. Eu não posso por aqui. Eu vi, o preço da mesma lá. Mas isso vai da Glória Gaynor? Foi bom, foi bom. Você viu isso, João? Demais. Nossa. Vai, Wilson, vai. Porra, vai, o Wilson, vai. Olha. Foi boa. Você viu aquilo? Vi sim. Mas deixa as loiras. Sim, vi. Ri pra caramba, mas enfim. Eu ri pra dentro. Sabe? Não. Porque se eu rir pra fora, eu vou preso no Brasil. Eu fiquei rindo assim. Porque rir e gargalhar eu não podia. Você tava sozinho? Seu celular tá te ouvindo. Seu celular tava onde? Ferrou. Seu celular tava te ouvindo gargalhar? Eu ri alto, ferrou. Ferrou? Você riu alto? Qual o nome daquele criminalista? Porra, você tá enrolado lá. Vitória, aquelas fotos da New Yorker revelam a vaidade, o fundo vermelho, o olhar altivo, essa vaidade, esse sentimento de poder, ela corrói as bases, ela corrói o conhecimento, ela corrói a decência, a vaidade corrói as estruturas. E só lembrando que para mudar de opinião, falei que Gilmar Mendes havia dito que era a favor da anistia, mas isso foi em 2010, eu me situei mal no tempo. Em 2010 ele faz um discurso, defende, o voto está aí no STF, mas depois muda de opinião. Essa vaidade, essa sede de poder, para manter uma estrutura, a vaidade demonstrada nas fotos de Alexandre de Moraes, a altivez, corrói as bases, corrói as crenças, só que a internet não perdoa, os livros não perdoam. As posições estavam lá. As falas antigas estão na internet.
Pitoli, as mudanças são tão grandes que somente os testemunhas de acusação no processo que pesa sobre Bolsonaro, somente as testemunhas de acusação são intimadas, as de defesa não. As mudanças de posição ao longo do tempo e com objetivo político para manter a estrutura de sustentação estão aí, mas eu tenho a mesma esperança que você. Deus trará luz sobre isso tudo. Porque, Olavo, não é possível que eles pensem dessa forma. É de uma desonestidade intelectual tamanha, se de fato eles defenderem que a Débora é terrorista. As opiniões mudadas nos contextos. Tudo isso para quê? Para o Bolsonaro ser condenado? Então eu destruo a vida de uma família inteira, de milhares de famílias, porque eu tenho o objetivo que o sistema quer, o Bolsonaro preso, e aí eu vou defender isso até o fim, motivado por o quê? Alguém, entre aspas, está com faca no pescoço? Continua a defender isso aí, bicho, senão alguém deve estar, alguém está devendo para a agiota aí. E eu só termino esse comentário com o que aquelas fotografias revelaram. Pitoli, não é mais a autoridade do argumento. O que se usa no Brasil é o argumento da autoridade. Pois é, pessoal, realmente essa situação está dando um pano para a manga. E olha só, pessoal, enquanto o líder ali, o Sóstenes, o líder do PL na Câmara, foi ali para protocolar em caráter de urgência, justamente porque começou a perder as assinaturas e daqui a pouco ia baixar de 257 e aí ia voltar para aquela história de novo, né? A verdade, né? A direita às vezes perde tantas oportunidades, já ia perder mais uma. Mas preste atenção, olha só. Eu estava vendo hoje um vídeo, né, de um outro canal onde eles estavam falando o seguinte, sobre a esquerda, falando que a internação de Jair Bolsonaro na sexta-feira ali em Natal e que depois acabou transcorrendo ali e virando, na verdade, uma cirurgia, eles falando que foi por causa da oficialização de Jair Bolsonaro como réu no julgamento, que foi feito na sexta-feira. Por quê? Houve lá aquela sessão lá atrás, há 2 semanas atrás, né, que tornou-se Jair Bolsonaro como réu, mas ainda não tinha sido protocolado no Diário da União, mas foi protocolado nessa sexta-feira. E aí, olha como a esquerda é suja. Eles estão falando que na sexta-feira, quando teve o acórdão, né, que é o protocolo ali no Diário Oficial sobre o Jair Bolsonaro virando réu, aí eles trataram de levar o Jair Bolsonaro para o hospital para poder dali. Eles falaram, segundo a esquerda, tinha um aeroporto lá em Natal, né, ali na zona rural, algum lugar assim, onde uma pista de decolagem, onde dali ele iria pegar um voo e iria sair do Brasil e ia fugir. Olha como que essa esquerda é criativa e suja ao mesmo tempo, né? Simulando que Jair Bolsonaro não teve nenhum problema de saúde, mas que foi para o hospital porque estava fugindo, estava indo para uma pista de pouso clandestina na zona rural para poder fugir do país assim que o mandato ali, né, do STF foi protocolado ali no Diário Oficial e oficialmente na sexta-feira agora o Bolsonaro se tornou réu. Porque até então, lá atrás, quando teve aquela sessão com o Zanin e com o Moraes e com os outros, foi apenas para julgar, mas ainda não tinha sido oficializado. Olha como a direita, a esquerda, ela é suja, né? Ela procura coisas para incriminar. Assim como eles estão falando sobre o golpe, né? Que golpe? Que golpe? Dá golpe com bola de gude, com senhorinha com Bíblia debaixo do braço. Agora, vamos ver o que o STF vai fazer para tentar barrar, né, pessoal? Agora eu quero ver, eu vou sentar e pegar minha pipoca, por quê? De acordo com a lei, a Constituição, se ainda tem Constituição e lei nesse país, com o número mínimo de assinaturas, o pedido tem que ser protocolado na Câmara como foi, e aí tem que ser colocado logo em seguida em caráter de urgência para votação. Ou seja, hoje é segunda-feira, tem que votar nessa semana, tem que ser colocado para votar nessa semana. O que o Hugo Mota vai fazer agora? Ele está sem saída, literalmente, porque ele está no meio do chumbo trocado, né, do tiroteio. De um lado, ele tem o STF, o executivo ali de Lula, pressionando para ele não colocar em votação. Do outro, ele tem a Constituição que manda ele colocar, e ele tem a direita, o PL, e os presos que estão lá aguardando por justiça. E aí, o que você acha? Será que o Hugo Mota vai ceder ou ele vai continuar segurando ali a corda ali e vai comprar a briga em favor do sistema político que está hoje em Brasília, hein? O
que pode acontecer? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Olha só, pessoal, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para dar um like nesse vídeo e tamo juntos. Até a próxima.